Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo final aqui do Jogo do Poder, que recebe hoje o vereador Vitor Hugo, que é também presidente do MDB municipal aqui na capital do Rio de Janeiro. Boa noite, vereador. Boa noite, Ricardo. É um prazer recebê-lo aqui nessa noite. Queria começar a nossa conversa, vereador, falando de um tema bem recente, que foi a aprovação semana passada de uma lei sua importante que possibilita a utilização de água de origem alternativa, que não seja necessariamente a água fornecida pelas concessionárias. Fala um pouco sobre a importância desse projeto, que parece que tem a oposição das concessionárias, a começar pela Águas do Rio. A oposição a gente já esperava, né? Porque isso vai dar o direito da população, vai dar o direito ao munícipe de poder escolher a fonte que ela quer utilizar da água, Sim. desde que seja comprovada a sua potabilidade. E para a questão ambiental também é um ganho muito grande, que a gente vai poder estar utilizando a água de reuso para fins às vezes de jardinagem, também de banheiro, enfim. Só que a questão de poder estar utilizando, a pessoa escolher a fonte que quer utilizar, isso é fundamental. A gente não fica na mão das concessionárias. Na verdade, o que aconteceu na Câmara não foi nem a aprovação, foi a derrubada de um veto do prefeito, porque o prefeito Eduardo Paes vetou esse projeto. Por que razão ele vetou? Um projeto tão útil do ponto de vista ambiental, ele é perfeito. Quais seriam as alegações do prefeito justificativas para o veto? Ele apresentou? Não foi apresentada uma justificativa direta, mas a gente agradece aí, eu agradeço muito os outros vereadores que entenderam o projeto e a gente conseguiu derrubar esse veto e agora vai ser promulgado pela Câmara. Do ponto de vista objetivo, para as pessoas de casa entenderem, quer dizer, qual é a pessoa, quais são as pessoas que serão beneficiárias por esse projeto, desse projeto? Por exemplo, a pessoa que tem poço, pode fazer um poço na sua casa, poço artesiano, quer dizer, como é que isso se dá na prática para as pessoas? Já existe hoje uma lei que se a pessoa não tiver abastecimento regular na sua residência, ela pode ter um poço artesiano sem pagar outorga. Sim, então, a outorga é a taxa para poder ter o direito ao uso da água de poços e rios, né? Então, ela já teria esse direito. Tem casas que, às vezes, tem o abastecimento, mas não é regular. Então, a pessoa recebe água uma vez na semana, às vezes 2 vezes, e a pessoa tem que ficar pagando um monte de taxa, inclusive de água e esgoto, e sem ter a água. Então, hoje dá o direito da pessoa poder ter um poço artesiano e poder estar sem ter que pagar a concessionária. Então, isso é um ganho muito grande. Além, a água de reuso é uma outra questão que eu acho que já é utilizada por várias empresas, né? Algumas empresas, shoppings usam. Quer dizer, isso se dava de maneira irregular e agora é regulamentado pela sua lei ou não? Não, na verdade a água de reuso acabou que ela estava sendo monitorada pelas concessionárias, a quantidade que estava sendo usada para justamente poder estar cobrando também a questão do esgoto. Então a pessoa utilizava a água, então aquela quantidade utilizada estava sendo cobrada também na taxa de esgoto. Então, quando a gente faz a lei, a gente consegue regulamentar de uma maneira que a pessoa pode utilizar, principalmente pelo ganho ambiental, e sem ter interferência da concessionária. Isso é um ganho para muita gente. É a questão, por exemplo, carro-pipa. Muita gente pega o carro-pipa e ela é contabilizado pelo carro-pipa a quantidade que está sendo abastecida, porque a empresa do carro-pipa ela tem uma fiscalização da concessionária. O que eles venderem, o que eles levarem para o munícipes, eles são descontados ali, a concessionária cobra deles, mesmo sendo de outra fonte. Então, eles são cobrados porque com a alegação da questão do esgoto, porque a mesma quantidade de água é a quantidade de esgoto. Então, mas isso acaba perdendo um pouco o controle. Então, a gente tenta regulamentar isso de forma que as pessoas consigam ter esse abastecimento e, inclusive, vai baratear bastante a questão da água. Então, a ideia é a gente trazer esse benefício para as gerações presentes e futuras, né? É o que está na Constituição, né? Sim, vamos continuar falando de projetos, mas eu quero falar um pouco do senhor, da sua história, da sua trajetória. A informação que eu tinha, antes de conhecê-lo, é que o senhor é um homem do grupo político do ex-prefeito Washington Reis.
portanto, com vínculos em Caxias. Isso. Quer dizer, o senhor foi lá secretário do Meio Ambiente, então eu supunha que o senhor tivesse como origem política também Duque de Caxias. Na prática não é bem assim, o senhor é do Rio de Janeiro, mas eu não vou falar sobre isso, eu queria que o senhor falasse qual é a sua história, a sua origem, como é que o senhor ingressou na vida pública. Eu sou nascido e criado em Olaria, no bairro da Zona Norte, subúrbio do Rio de Janeiro. Sim. Minha família ficou bem conhecida ali em Olaria por causa da história do meu bisavô. Conta essa história. O seu bisavô... Meu bisavô era polonês, chegou na década de 20 no Brasil, adquiriu terras ali na Serra da Misericórdia. Sim. E a Serra da Misericórdia, ele começou a lotear, coisa para poder ganhar um dinheirinho, vender ali os seus lotes. Sim. E o pessoal começou a apelidá-lo de alemão. Por causa da aparência dele. Sim, já era que ele polonês, era polonês. Mas aí... E aí, hoje em dia, é o Morro do Alemão. É o Morro do Alemão. Então, o Morro do Alemão, ele na verdade era para ser Morro do Polonês. Então, as terras são o nome da minha família. Leonard Kaczmarkiewicz era o polonês, dono da terra. Meu nome é Vitor Hugo Kaczmarkiewicz. Sim, sim. E eu tenho uma descendência polonesa. A sua base eleitoral é aquela região do Morro do Alemão também? Eu pego aquela parte da Leopoldina, Olaria, Ramos, Inhaúma, Alemão, Engenho da Rainha, Ilha do Governador, que eu sou morador da Ilha do Governador hoje. Sim. E Ilha do Governador. E essa é a minha base. Mas quando eu fui para Caxias... Mas eu queria saber o seguinte, essa é a sua base, o senhor, portanto, é do Rio de Janeiro, tem história, tem raízes no na região do Morro do Alemão, mas a inspiração política vem do Washington Reis, né? Total. Eu não tinha pretensão política antes e eu fui trabalhar em Duque de Caxias, numa petroquímica, no ano de 2000. E cheguei lá na petroquímica e depois acabei conhecendo o Washington Reis, que em 2008 era prefeito da cidade de Duque de Caxias. Eu era presidente do polo da Reduc na parte ambiental. Eu me especializei na parte técnica ambiental e fui coordenador ambiental da petroquímica. Montei uma empresa de meio ambiente em Duque de Caxias e, por acaso, o Washington Reis tinha um escritório do lado do meu. E a gente sempre se falava, eu tive uma amizade... Tenho uma amizade muito boa com a família, com o Osh, com o Rosenberg Reis. E aí, quando eu acabei com essa sociedade, eu fui ser sócio com uma empresa parecida do Gutenberg Reis, que hoje é deputado federal, que na época nem pensava em ser deputado. Nem o Rosenberg era deputado. E aí a gente foi sócio durante um período, a empresa não deu muito certo, a gente acabou com a empresa. Em 2016, o Washington ganha para prefeito de Duque de Caxias e me chamou para tomar conta da parte técnica da secretaria. E aí eu fui tocar isso. E ali eu comecei a me envolver mais politicamente. E comecei a ajudar algumas pessoas do Rio, lá em Caxias. O Rio, o Duque de Caxias, é muito mais avançado na questão de saúde, na ocasião, do que o Rio de Janeiro. E as pessoas pedindo ajuda para serem atendidas no Duque de Caxias. O Washington transformou Caxias na cidade da saúde. E foi uma coisa bem bacana. E eu acabei levando muita gente para lá. E o Washington falou assim, tem noção quantas pessoas tu já trouxe para ser atendido? Eu falei, Washington, não tenho a menor ideia. Não tinha pretensão política nenhuma. Eu falei, não, mas tu tem que ser... Eu preciso de um vereador na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem projetos futuros e vou te lançar lá. E aí o senhor foi candidato em... 2020. 2020, o primeiro mandato. Teve quantos mil votos? Tive 5.460 votos. Eu fui o menos votado a entrar. Depois vieram alguns suplentes que assumiram cadeira com menos votos. Naquela ocasião... tinham vários vereadores com 6.000, 7.000 votos por causa da pandemia, todo mundo teve uma queda muito grande. E eu não sabia exatamente qual era o meu tamanho, porque eu entrei na pandemia, né? Mas o senhor voltou, agora foi reeleito com quantos votos? Fui reeleito com 20.660 votos. Mas aí quintuplicou. Quatro vezes mais. 4 vezes mais, 4 vezes mais. A gente, graças a Deus, a população reconheceu o nosso trabalho. Eu tive uma escola muito boa lá com o Washington Reis, com a família Reis. Aqui o senhor acredita esse avanço eleitoral tão grande assim no espaço de tempo? Qual foi, digamos, o instrumento que o senhor usou para sair de 5.000, passar para 20.000 votos? O instrumento que eu usei foi simples, só trabalhar. Muito trabalho todo dia, de domingo a domingo. Eu tenho gabinete itinerante para ouvir a demanda da população. A gente ouve as reclamações, as críticas, as elogios. E nisso a gente cobra a prefeitura. É o papel do vereador. Fiscalizar, cobrar e legislar. Então a gente fez o trabalho, o dever de casa. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já hoje com o vereador Vitor Hugo, que é também presidente do MDB do município do Rio de Janeiro. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o vereador Vitor Hugo, do MDB. Vereador, o senhor apresentou um projeto recentemente com o caso Felca,
né, que denunciou crimes de pedofilia na internet, adultização, enfim, de crianças. Muito bem, isso foi um grande escândalo nacional, porque ele detectou e botou a boca no trombone. Na esteira dessa denúncia, o senhor apresentou um projeto na Câmara de Vereadores para combater também essa prática criminosa. O que prevê o seu projeto exatamente? O principal do projeto é o controle. Eu acho que a gente precisa ter o controle de utilização da internet, que acaba sendo uma ferramenta muito perigosa, né? Mas como? Quer dizer, quais são os poderes que uma Câmara Municipal tem de controlar a internet? A gente, hoje, o projeto é muito mais como um programa, programa orientativo do que qualquer outra coisa. Mas é importante, hoje, as câmaras do Rio e São Paulo, é importante a gente tomar iniciativas desse tipo, porque aqui acaba servindo de exemplo para o Brasil todo. Muita gente copia os nossos projetos e leva para o âmbito federal. Então, eu acho que acaba sendo importante para isso, para a gente poder alertar e fazer o controle disso, pelo menos no que a gente consegue, né? A gente não consegue no município fazer um controle de internet, porque realmente o controle de internet vai muito além de ultrapassa fronteiras. Exatamente. Mas só que a gente consegue fazer programas dentro de colégios, dentro das escolas, para a gente fazer com que seja feito um controle, principalmente nas residências. Eu acho que isso é importante. Vereador, ainda na questão da Câmara Municipal, recentemente houve a aprovação do projeto de criação da Guarda Armada. Houve uma polêmica enorme, vereadores a favor, vereadores contra, mas supostamente contra apenas a contratação temporária e não contra o armamento em si, porque há uma certa unanimidade ali em relação ao armamento, mas em relação à contratação temporária, isso foi um divisor de águas, muitos se colocaram contra e tal. Como é que o senhor se posicionou em relação a isso? E qual é a sua expectativa de fato em relação à Guarda? O senhor acha que a Guarda vai contribuir de maneira efetiva para reduzir os pequenos delitos na cidade? Sim, eu acho que é importante a Guarda Armada hoje, na situação que a gente vive, é importante. Sim. Eu fui no primeiro projeto que o prefeito colocou na Câmara, eu fui contra. Por quê, vereador? Eu fui contra porque o projeto previa muita contratação temporária, que hoje você imagina você colocar uma arma na mão de uma pessoa para ficar num contrato temporário de 6 anos. Mas uma pessoa que teria algum tipo de controle sobre ela teria que ter um currículo, egressa talvez das Forças Armadas, ou seja, não é uma pessoa despreparada, até porque a Polícia Federal não autoriza que ingresse numa corporação armada uma pessoa sem preparo, passa por uma fiscalização da Polícia Federal. Não, sim, com certeza. Inclusive o Douglas lá de São Gonçalo falou: Ricardo, montar uma guarda municipal é um negócio complicado, porque nós mandamos lá 18 homens para curso de formação na Polícia Federal e só 4 foram aprovados. E 14 foram reprovados. Ou seja, não se coloca qualquer pessoa nesse efetivo. Não é fácil, mas a gente não pode esquecer que existe uma Guarda Municipal e que a gente estava buscando era priorizar a Guarda Municipal, que é uma guarda Mas hoje... a Câmara fez isso ao final do processo, né? Foi. Porque o primeiro projeto a gente conseguiu mostrar que ele estava totalmente inconstitucional. Sim. E era muito difícil você chegar e dar um salário de acima de R$11 mil para uma pessoa que é civil hoje e para ficar armado, tomando conta durante 6 anos daquele núcleo que ele vai estar trabalhando. Depois de 6 anos, essa pessoa é mandada embora e vai voltar a trabalhar a vida normal dela. Mas necessariamente mandado embora, pode ser mandado embora, mas pode continuar. Não, a lei permite contratação temporária no máximo de 6 anos. Então, a lei de contratação temporária no município é de no máximo 6 anos. Então, depois de 6 anos, ela vai ser dispensada. Agora, depois de passar por treinamento, depois de gastar dinheiro público, de fazer tudo. Mas o que o senhor acha da argumentação do prefeito de que ele, na verdade, tentou evitar que ocorra o que tem ocorrido com muita frequência, que é a utilização de o grande percentual da Guarda Municipal, da Polícia Militar, dos bombeiros, em desvio de função, à disposição de gabinetes de vereador, à disposição de deputados estaduais, à disposição de deputados federais, ou seja, eles saem da rua, saem da tropa e passam a se esconder em repartições públicas. E com essa, proposta dele, ele evita que isso ocorra, porque é temporário, portanto, não estaria sujeito a esse tipo
digamos, de expediente para deixar as ruas. Mas hoje a Câmara Municipal não tem o poder de pegar ninguém para ficar cedido. A gente depende da aprovação dele. Então, quando você pede um funcionário da guarda ou o que for para ficar cedido no gabinete, geralmente cada vereador pede aí em torno de 4, 5 pessoas. Geralmente, quando pede isso para poder te auxiliar no teu mandato, o prefeito autoriza. Então, cabe a ele depois falar, não, esses daqui não. Então, isso não é muito... Mas depois ele entendeu, ele colocou uma lei que, dentro do que a gente da expectativa de colocar a guarda municipal como prioridade. Se não conseguir esse número de agentes suficiente na guarda, capacitados, que é a Polícia Federal que vai determinar isso, aí ele vai complementar com os terceirizados. Então, isso foi entendido e hoje acabou agradando a todos, ou quase todos. E hoje eu acho que é importante para colocar em vários pontos da cidade. Não é que a Guarda Municipal vai estar atacando o tráfico de drogas. Não, lógico que não. Mas os pequenos delitos, os roubos, os furtos. O roubo e furto, o pequeno assalto na praia, no calçadão. Isso a gente, apesar de eu ter sido contra no primeiro momento, hoje eu torço que dê certo. Porque a gente vive na cidade, a gente está vendo o problema que é. Então a gente precisa que funcione. Eu, inclusive, fui agora na semana passada, foi segunda-feira, eu fui no lançamento da primeira turma, no treinamento da Força Municipal de Segurança da primeira turma na Polícia Rodoviária Federal. Então, eu acho que é bacana isso, eu acho que precisa funcionar e a gente torce para que funcione. Falando da relação da Câmara, especialmente do senhor com o prefeito Eduardo Paes, fala um pouco mais sobre isso. O senhor de oposição, o senhor da base, não, porque a relação do seu, digamos, chefe político, a relação do Washington Reis com o prefeito, embora o Washington se coloque como candidato de oposição a Eduardo Paes, é uma relação muito boa, muito cordial. Os dois se falam muito, tem uma relação histórica. Isso. Quer dizer, ali, inclusive essa relação muito boa é tomada sempre com desconfiança. Mas espera aí, mas ele vai ser candidato, mas ele está aí abraçando o Eduardo. No final eles se entendem, né? Não, mas é porque as pessoas estão acostumadas a esse estilo de política, de confronto que recentemente tomou conta do Brasil. E é possível ser adversário no diálogo, é possível ser adversário civilizado, né? Eu acho que, de certa maneira, é isso. O Washington tem uma relação cordial, mas pode, eventualmente, enfrentar o Eduardo num enfrentamento civilizado. É isso. Eu nunca fui oposição ao prefeito Eduardo Paes. Hoje eu estou na base do governo, a gente vota com o governo, a gente discute muita coisa juntos, mas sempre deixando muita transparência, né? Eu sempre deixei muito claro para o Eduardo Paes que eu tenho um grupo político, eu sou muito ligado ao Washington Reis e o movimento de 2026, meu movimento de 2026 depende muito do Washington Reis. Então, o que o Washington... O senhor está querendo dizer que a sua posição depende da decisão de Washington Reis de se candidatar ou não, se ele vai se viabilizar, quer dizer, do ponto de vista jurídico, como candidato ou não, e a depender disso, só vai decidir se fica com ele ou se fica com o Eduardo, é isso? Não, eu não vou decidir, não. Eu estou falando que eu dependo do Washington Reis, a decisão do Washington Reis. Entendi. Porque, na verdade, se o Washington Reis for candidato, eu sou o Washington Reis. Se o Washington Reis não for candidato, eu sou quem o Washington Reis mandar. Vai seguir a orientação dele. Eu tenho juízo, né? Eu tenho juízo, eu sigo muito espaço. O Washington me ensinou muita coisa, é um cara muito sério, trabalhador. E eu sigo muito as determinações do Washington, porque eu acredito muito no trabalho dele. E hoje, graças a seguir isso, hoje eu tenho essa votação, que é justamente a votação do trabalho. E não tem mistério, não tem segredo. É trabalhar, e trabalhar a gente vai avançar. Embora o senhor tenha dito aqui que não é oposição nem da base de apoio do Eduardo Paes, como é que o senhor vê a gestão do Eduardo Paes? O Eduardo é um bom gestor. Eu vejo o Eduardo como um bom gestor, ele tem bons projetos, a gente já teve algumas divergências, eu acho que a gente tem o meu mandato é um mandato que quem me deu foi o povo, eu tenho essa liberdade de votar às vezes contra o prefeito, mas eu sempre deixo bem clara a minha posição, mas 90% das coisas eu voto com o prefeito. Hoje a gente está muito mais alinhado para votar praticamente 100%. Sim. Mas a gente tem... eu vejo o prefeito com boas ideias. A gente tem algumas divergências, como eu fui contra, por exemplo, não era da minha gestão, mas eu não gostei do projeto, por exemplo, do BRT. Eu sempre achei que tinha que ser sobre trilhos. E hoje o Eduardo já anuncia
a transformação. O senhor, inclusive, é autor de uma lei que para substituição da frota de ônibus a combustível, enfim, a óleo, a diesel, por ônibus elétricos. Mas Eduardo Paes dizia já desde atrás que ele sabia que o correto era fazer ônibus elétrico, mas que ele não colocaria porque o maior produtor mundial de ônibus elétrico é a BYD, onde ele foi executivo. Então ele não queria que houvesse qualquer dúvida que ele estaria encaminhando o projeto para beneficiar a empresa na qual trabalhou durante alguns anos. E, portanto, privou o Rio de Janeiro de avançar nesse campo, porque foi, na verdade, um prejuízo que ele trouxe ao Rio de Janeiro para que não pudesse ter nenhum tipo de pecha de que estaria favorecendo a empresa que trabalhou anos atrás. Mas o senhor apresentou um projeto nesse sentido. Isso vai estar evoluindo no Rio, não está evoluindo? A gente acredita que sim, essa evolução é necessária. Eu fui do CONAMA também no Ministério do Meio Ambiente e eu era um dos conselheiros do CONAMA criando algumas resoluções. E lá atrás a gente já discutia muito isso. A motorização das frotas que teria que mudar, porque a questão ambiental principalmente. E é muito mais conforto para todo mundo. Né? O trilho também, né? O Eduardo vai colocar, parece que 2 BRT sobre o trilho. O BRT, né? Transcarioca e o Transoeste. Vai ser. Mas já mandou esse projeto para a Câmara ou não? Já conversou com os vereadores e esse projeto está a caminho da Câmara já para a gente fazer a aprovação. E ele vai ser um grande projeto. Eu acho que é muito melhor do que ônibus. Muito melhor. Mais limpo, cabe mais gente, mais conforto, mais velocidade. Mais velocidade, mais rápido. Então, no próprio berço do BRT, hoje vai ser colocado trilhos e vai ser transformado e vai ser um VLT, mas ele é maior do que o VLT hoje existente. Ele é um porte maior que ele apresentou para a gente, mais veloz por cada distância. Então não pode o VLT que lá do centro é bem devagarinho, devagarinho, ele é estreitinho, esse vai ser muito maior. Quase um bondinho. É coisa de mais de 30 vagões. Sim. Então vai ser um projeto enorme aí e eu acho que é um ganho. Esse é um ganho muito, muito bom para a população em questão de mobilidade. Prefeito, eu estava falando do Eduardo Paes. Vereador, eu vou fazer um rápido intervalo e na volta eu quero falar um pouco de política, do MDB. E, enfim, da eleição de 26. Vamos rapidamente ao intervalo e voltamos em poucos minutos. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o vereador Vitor Hugo. Vereador, presidente do MDB local. Como é que está o MDB na capital do Rio de Janeiro? Nós temos 3 vereadores do MDB, né? Isso, nós somos 3. Eu, Renato Moura e Rodrigo Vizeu. Renato é candidato a estadual, né? Renato candidato a estadual. Enfim, o MDB é o núcleo municipal do MDB. Portanto, as lideranças da capital do Rio de Janeiro. Tem muitos que serão candidatos a estadual, quer dizer, aqui da capital? Hoje a gente está buscando ainda montar essa nominata. Sim. Alguns candidatos aí já conhecidos, como Rafael Pisciani, né, o Leonardo Pisciani, o Rosenberg, o Gutenberg. Rafael, obviamente, que vai ser candidato à reeleição, e o irmão, o Leonardo a federal. A federal. O Gutenberg a reeleição, o Gutenberg Reis, que vem candidato à reeleição federal, o Rosenberg também, a estadual. Sim. E tem algumas pessoas que eu acho que tem trazido, né? Eu acho que tem trazido o Júnior Trovão para federal, que teve 50 mil votos e não foi eleito. Então tem chamado pessoas e eu acho que está montando um time muito bom. Tem também lá de Angra, né? O Jordão. Jordão de Angra. E isso está montando um time muito bom. E eu acho que está empolgado aí de fazer vários deputados, né? Ele, como presidente estadual, está bem empolgado em relação a isso. E eu estou ali buscando, dentro do município, trazer algumas pessoas, algumas figuras para a gente poder compor. Tem algumas pessoas que a gente já está conversando, mas ainda não tem nada muito avançado em relação à capital. Para a próxima eleição, que é uma eleição estadual, né? Sim. Vereador, um projeto seu sobre reviver Rio de Janeiro foi inspirado num projeto implantado lá em Duque de Caxias pelo Fazenda Paraíso. A Fazenda Paraíso, que recentemente o Eduardo Paes até visitou e tal, e disse que vai implementar esse projeto no Rio. O senhor tem um projeto também nesse sentido aqui aprovado pela Câmara, o projeto, né? Hoje aqui na Câmara, que foi aprovado, que o Eduardo vai se basear, o prefeito deve se basear em cima do meu projeto,
que é, na verdade, o que tem em Duque de Caxias, só que adequado, ele moldado para o Rio de Janeiro, né? Para a nossa realidade aqui do Rio de Janeiro, que é, na verdade, tratamento, reinserção social das pessoas em situação de rua, a gente tratar o dependente químico, mas com dignidade, com curso profissionalizante dentro do centro de reabilitação, com médicos, psicólogos, tratamento psiquiátrico e tratamento, inclusive espiritual, e a gente tratar dessas pessoas para que essas pessoas consigam voltar para a sociedade de uma forma digna, e não dos moldes que estão hoje, que é pegar a pessoa na rua, dar um banho, alimento e depois libera para a rua de novo. Isso não adianta nada. Então hoje o que está sendo proposto, que o prefeito Eduardo Paes já foi lá inclusive visitar em Duque de Caxias, é realmente fazer um tratamento para a gente resolver essa questão social e de segurança pública, inclusive, que tem hoje na nossa cidade. Hoje a gente vai no centro da cidade, a gente vai na Zona Sul, Ilha do Governador, hoje é muita gente nas ruas, e a maioria, a grande maioria, por causa da questão das drogas. Essa questão do crack, isso destrói as famílias, e hoje acaba tendo grande parte dos furtos para poder alimentar esse vício. Vereador, eu queria falar um pouco sobre a gestão do presidente Carlos Caiado. Me parece que Caiado trouxe para a Câmara, arejou um pouco ali a forma de gestão da Câmara de Vereadores e democratizou, colocando a pauta no colégio de líderes, enfim, uma história, uma tradição que ele, inclusive, trouxe lá, que já é utilizado no parlamento de modo geral, mas que lá na Assembleia Legislativa, onde ele foi também deputado, se praticava e se pratica com muita frequência. E na Câmara não. Ele trouxe essa prática para a Câmara de Vereadores, o que é um sintoma de democratização, abrindo a casa, enfim, para todas as correntes ideológicas. Qual é a sua avaliação sobre a gestão de Caiado? O Caiado é nota 1000, cara. O Caiado é um cara que ele agrada tanto à esquerda quanto à direita, ele agrada a todos. E tem hoje, é unânime hoje na casa, o apoio que o Caiado tem por todos. E a gente corre o risco de estar perdendo o Caiado agora. Para o Tribunal? Para o Tribunal de Contas. Então, ele vai deve ir quando para o Tribunal? Pelo menos todos dizem que ele já está se preparando para essa missão. Eu acho que a votação do Tribunal, a próxima vaga, eu acho que vai ser no ano que vem. E a próxima vaga tudo indica que vai ser do Caiado. Tem alguém disputando com ele? Não, é unanimidade? Não, hoje é unânime. Hoje é unânime, a gente não sabe se... ele tem inclusive o apoio do prefeito Eduardo Paes, tem a casa hoje toda, tá? Então eu acho que deve se concretizar isso, o Caiado deve ir para o Tribunal de Contas, é uma perda para a Câmara, mas para ele é merecido, pelo que ele já fez pela cidade, é merecido ele estar lá no Tribunal. Nesse caso, teria uma nova eleição para a presidência da Câmara? Sim, aí vai ser chamada uma nova eleição para presidente. No primeiro momento, se a eleição para o Tribunal for agora, ele tem um vice que assume, que é o... Que hoje o vice está com o William Coelho. William Coelho. Vereador William Coelho. Mas... Assume provisoriamente. Provisoriamente, porque tem o prazo do Caiado ser presidente, são 2 anos, se encerra em janeiro. Então já teria outra eleição de qualquer maneira. E em janeiro tem uma eleição da casa. Próximo mês de janeiro de 26. De 26. E quem seriam os nomes cotados para essa presidência em 26? Olha, eu acho que com a saída do Caiado deve vir... Rafael Luiz? Bastante. O nome mais cotado é o Rafael Luiz, mas o Rafael, como ele está vindo, ele deve vir candidato a deputado federal, então ele acaba deixando essa lacuna aí, deixando uma brecha para outros disputarem. Eu acho que a sucessão natural seria o Rafael Luiz, e aí teria o apoio da casa. No momento em que o Rafael queira sair para deputado federal, eu acho que vai ter uma briga aí pela presidência. Acho que vai ter mais gente disputando. Quem seriam essas pessoas? Algumas pessoas interessadas, acho que vão vir. O senhor também, não? Quem sabe, talvez. Talvez a gente brigue também, mas eu acho que isso depende muito do movimento do próprio Rafael, o movimento da casa hoje, como é que está. Sendo o Rafael como primeiro secretário, eu acho que é uma sucessão natural. Mas não sendo o Rafael, eu acho que a briga vai ser grande. Vereador Vitor Hugo, foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição, o nosso gabinete está sempre à disposição. Muito obrigado por ter comparecido, obrigado também a você que nos acompanhou pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 23h20. Muito obrigado pela sua audiência, tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.